Olá, então prosseguindo os nossos estudos aí sobre as Américas, né, apresentando a sua unidade física, né, mas a sua diversidade socioeconômica, terminados aí os nossos estudos sobre a América anglo-saxônica, onde nós vimos a porção mais desenvolvida do continente, nós vamos iniciar agora os estudos sobre a porção do continente americano que ainda está em desenvolvimento, a América Latina. E o primeiro assunto, né, a primeira parte que nós vamos trabalhar vai ser o México. Nessa apresentação, a gente pretende desenvolver o assunto, aí, o tema México, fugindo um pouco daqueles estereótipos, né, tradicionais. O México dos mariachis, da luta livre, da pimenta, do seriado do Chaves, das novelas. Vamos fugir um pouco disso. Vamos focar mais na formação histórica do México enquanto nação e na função que o México desempenha agora dentro da geopolítica regional. Tranquilo? Vamos lá então. Primeiro, algumas características gerais do México. O México é o segundo país mais populoso da América Latina. Só fica atrás do Brasil em números absolutos. Só que em termos de influência, a gente pode dizer que o México tem muito mais influência sobre a América Latina do que o Brasil. Vamos lembrar que o Brasil, a gente fala português. Na América Latina, majoritariamente, os países falam o, o espanhol. Então o México também fala espanhol, é o maior país de língua espanhola na América Latina. Isso torna a capacidade de influência dele sobre os demais países da região muito maior do que a dos brasileiros. O México tem um IDH alto, né? Dentro daquela prateleira das nações ali, quanto ao nível de desenvolvimento. IDH 0,7, o mesmo IDH do Brasil, da Argentina, um pouco menor que o do Chile, né? Mas em termos de desenvolvimento de industrialização, o Brasil, Argentina e México estão na mesma prateleira aqui no nosso continente. Vamos ver algumas características aí da população mexicana. Então a pirâmide etária, né, da população mexicana ainda é muito estreita no topo, né? Você ainda tem uma base muito mais larga, mas a tendência é de transição. Muito semelhante, inclusive, com a do Brasil, né? O Brasil já conseguiu um estreitamento maior na base, que caracteriza o maior nível de desenvolvimento, né? Concentrando um contingente populacional maior aí na população adulta. Mas o México e o Brasil estão mais ou menos na mesma batida. Outra característica importante também do México é o seu relevo, né? As cores aqui em tom de laranja representam as partes mais altas do terreno. E a gente tem toda essa cadeia de montanhas, né, que é chamada de Sierra Madre, né, do braço oeste, Sierra Madre ocidental, e no braço leste, Sierra Madre oriental. E ela corta o México de norte a sul. Os mais atentos vão perceber, né, que se nós prolongarmos aqui a Sierra Madre para dentro do território dos Estados Unidos, ela é um prolongamento da cadeia de montanhas que tem aqui na América anglo-saxônica, né? As montanhas rochosas. Outro destaque que nós temos também, outros destaques que nós temos também no relevo mexicano, é que nessas porções mais altas do terreno, nós temos partes que são planas, né, mas de grande altitude, os chamados altiplanos mexicanos, que concentram a maior parte da população aqui na porção central. E temos também duas penínsulas, né, de muito destaque. A península da Baixa Califórnia, que fica aqui na costa do Pacífico, e a península de Yucatán, que vai ficar aqui na costa do Atlântico, Golfo do México. Quanto ao clima, o México tem pouca variação climática, né? Ao norte, né, os climas são mais semelhantes, mais secos e semelhantes ao sul dos Estados Unidos, e ao sul são climas mais quentes e úmidos, semelhantes ao que nós temos na América Central. Em linhas gerais, né, as áreas em tons de amarelo são as áreas que representam os domínios de climas desérticos e semiáridos. As áreas de tom avermelhado, né, os climas tropical e equatorial, o equatorial com o tom mais vermelho, né, característica que as chuvas são distribuídas ao longo de todo o ano, enquanto no tropical elas ficam concentradas na estação mais quente do ano. E as tonalidades aí mais claras, de verde, representam os climas temperados, né, com temperaturas amenas
no verão e no inverno, essa é ameno por causa da altitude. E os climas frios, né, que são os tons mais brancos aqui no centro, são os climas de alta montanha, nas áreas onde a altitude aí supera os 2.600 metros. Quanto à vegetação ela acompanha o clima, né? Então, nas áreas em verde, né, que são as áreas mais altas, a gente vai ter uma predominância ali de alguns bosques de conífera, mas nada muito exuberante. Aqui, na parte mais roxa, né, a área do domínio do clima tropical, também vão ocorrer florestas tropicais e áreas de savana, muito semelhantes ao nosso cerrado. Mas a grande parte do território mexicano é dominada por desertos, certo? E aí, destaque 3 desertos. O grande deserto de Chihuahua, né, que ocupa quase 30% do território mexicano. O deserto de Sonora, que se prolonga para dentro dos Estados Unidos. E o deserto da Baixa Califórnia, que ocupa toda a península da Baixa Califórnia. Prosseguindo, né, falando um pouco sobre densidade populacional, como eu havia mencionado anteriormente, diferente do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, onde a população se concentra no litoral, as grandes densidades populacionais do México vão estar concentradas na porção central do país, nos chamados altiplanos. E isso tem uma razão histórica. A cidade do México, né, a atual capital do país, também, no passado, né, foi uma grande cidade asteca, né, chamada Tenochtitlan. Era a capital do Império Azteca. Então, historicamente, mesmo antes da chegada dos colonizadores europeus, essa sempre foi a região mais populosa do México, mais povoada e populosa. E aí nós temos alguns centros urbanos de destaque, certo? O principal dele é a Cidade do México, que rivaliza com São Paulo em números, né, pelo título de maior região metropolitana da América Latina. Né? São Paulo, 21 milhões e 600 mil na região metropolitana. Aí na Cidade do México, em torno de 21 milhões e 100 mil habitantes. A Cidade do México em si são 8 milhões de habitantes. Nós temos também outras cidades importantes espalhadas pelo território mexicano. Guadalajara, no estado de Jalisco, também uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Puebla, que fica no estado de mesmo nome, Puebla, né? Próximo à Cidade do México, também no altiplano. Cidade também com mais de 1 milhão de habitantes. Junto à fronteira dos Estados Unidos, no estado de Chihuahua, né? A cidade de Juárez, né? Ou Ciudad Juárez, que é contíguo ali com El Paso, no Texas. Ainda na região de deserto, nós temos aí Tijuana, na Baixa Califórnia, que é contígua com a cidade estadunidense de San Diego, né, que se prolonga ali para aquela grande megalópole na costa oeste, San. E outras cidades importantes, né? Ainda nos altiplanos, León, Monterrey, no estado de Nuevo León. E aí a gente avança um pouco, né, para falar sobre a complicada relação do México com o seu vizinho do norte, né, os Estados Unidos. Uma geopolítica bastante complicada ao longo da história. Grande destaque aí para a perda de territórios, né, dos mexicanos para os Estados Unidos. Então, entre 1824 e 1853, 1824 a independência do México, o território mexicano reduziu-se, né, a cerca de 43% do que era o seu território original. Então, uma perda significativa. Aí 2 eventos, né, principalmente com os Estados Unidos, que levaram a grandes perdas de terras por parte dos mexicanos. Né? A Guerra de Independência do Texas, que ocorreu entre 1835 e 1836, que com o Tratado de Velasco aí, resultou, né, no reconhecimento da independência da então República do Texas pelos mexicanos. Só que essa República do Texas, anos depois, né, ela resolve se unir aos Estados Unidos. Então, isso gera um novo conflito. Nesse novo conflito, né, foi a Guerra Mexicano-Americana, que ocorreu entre 1946 e 48. O Tratado de Guadalupe Hidalgo consolidou pesadíssimas perdas territoriais ao México, né, em favor dos Estados Unidos. Então, só para a gente recordar um pouco sobre a expansão territorial dos Estados Unidos, nós já vimos isso em algumas aulas atrás. Então, os Estados Unidos, que originalmente, né, na sua independência, em 1776,
eram compostos por essa parte amarela, né, que são as 13 colônias britânicas. Na sequência começa uma expansão, né, rumo ao oeste, anexando terras da França aqui entre os anos de 1783 e 1803, e ainda no início do século XIX, né, anexando a Flórida, que até então era uma colônia espanhola. Depois começa a perda de terras para o México, o ganho de terras do México, né, que vão representar toda essa parte em amarelo. Inicialmente, né, no período de 1836 a 45, a gente teve a independência e a posterior anexação do Texas pelos Estados Unidos. Então, no Tratado de Velázquez, os mexicanos derrotados, o comandante mexicano, o caudilho mexicano da época, que era o general Santana, assinam o tratado com os Estados Unidos reconhecendo a independência da República do Texas, que lutou contra o México com o apoio dos estadunidenses. Esse tratado nunca foi reconhecido pelo Congresso. Então, anos mais tarde, quando o Texas resolve se incorporar aos Estados Unidos, se juntar à União, o Congresso mexicano e o próprio general Santana se revoltam e iniciam a guerra mexicano-americana. O México perdeu a guerra. As tropas americanas chegaram inclusive a ocupar a cidade do México. Então, para desocupar todo o território mexicano, os mexicanos concederam, aceitaram, né, assinar o Tratado de Guadalupe Hidalgo, onde eles cederam essa grande parte aqui do território dos Estados Unidos, que vai desde o México até a Califórnia, mediante uma indenização que não cobria o valor dessas terras, né, que eram ricas em recursos minerais, como prata e ouro, e consolidando assim perdas territoriais expressivas por parte do México. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses dois eventos históricos, né, a Guerra de Independência do Texas e a Guerra Mexicano-Americana, dá uma olhada naqueles dois links de conteúdo paradidático que eu deixei na página da disciplina. Tranquilo? Avançando um pouco, México também, desde do período, né, anterior à sua independência, já em 1823, perdeu territórios também na América Central. Então, entre 23 e 39, todos esses países aí, ó, Belize, Guatemala, Nicarágua, Honduras, El Salvador e a Costa Rica, surgiram onde antes era território mexicano. Olhando o mapa original do México, né, a gente vai ver o seguinte: o México, como país independente, nos primeiros anos, inclusive uma curiosidade, né, o México teve 1 ano e meio como um império, né, depois se converteu numa república, também foi uma monarquia, assim como o Brasil após a sua independência, mas o território mexicano ia desde a divisa, né, com o atual estado americano do Oregon, passando por toda a América Central até a divisa, a fronteira com o Panamá. Tudo isso era México. Com os processos de independência que já começaram em 1823, onde parte aqui, que hoje são os países da América Central, se tornou independente do México, né, por disputas internas ali entre as oligarquias locais, hoje o México se reduziu a cerca de 40%, 42% do seu território original. Perdeu terras ao norte para os Estados Unidos e ao sul para os países que hoje compõem a América Central. Certo? Então, uma perda significativa de território pelo México. Avançando, falar um pouco então sobre a descolonização a desnacionalização de alguns setores da economia, em função também desse contato mais próximo aí com os Estados Unidos, né, que são a grande potência econômica do nosso continente, assim como de todo o mundo. Então, a instalação de empresas dos Estados Unidos no norte do México, né, aquelas chamadas maquiladoras, né, elas trazem, né, algum investimento, a industrialização, geram postos de trabalho na região, mas também geram alguns problemas, né? Primeiro, porque os empregos não são adequadamente remunerados, né? Essas empresas se mudam para a fronteira com o México em busca de mão de obra mais barata. Vamos lembrar daquele exemplo que eu falei, né, nas aulas anteriores sobre os Estados Unidos. Toda vez que precisa ali de um trabalho mais manual, um ajuste fino, né,
seria intensivo em uso de mão de obra, como a mão de obra nos Estados Unidos é cara, salário, direitos trabalhistas, sindicatos fortes, essas empresas instalam suas plantas ali próxima à fronteira com os Estados Unidos, produzem ali, contratam a mão de obra mais barata do lado mexicano e depois importa, né, com taxas bem baixas, né, em função do NAFTA, que cria essas facilidades aí para os importadores dos Estados Unidos, né? E o fato também que a força, o capital dessas empresas, né, elas vão suplantando as empresas locais mexicanas. Então, se você tem uma empresa têxtil genuinamente mexicana, ela não consegue competir com o avanço de uma empresa têxtil estadunidense, que é um poder de capital muito maior. Então, toma espaço. Com isso, você tem a desnacionalização de alguns setores da economia, principalmente os mais avançados, de alta tecnologia, né, que deixam de se desenvolver por conta da pressão das empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos, que vem fazer só o ajuste final dos seus equipamentos em território mexicano. Então, algumas imagens aí, né, das maquiladoras, né, percebam aí o uso intensivo, característica dessa empresa, uso intensivo de mão de obra barata, né, e muitas vezes ali para fazer o ajuste fino, né, utilizam as mulheres. É uma dupla vantagem, são mais delicadas para fazer o trabalho, e historicamente, né, dentro do mundo patriarcal que nós temos, as mulheres recebem uma remuneração menor do que os homens. Aí um outro exemplo de maquilhadora, né, fazer o ajuste fino aí em motores, parece ser motores de motocicleta, né? Então, mão de obra intensiva. Vai precisar de muita gente? Pô, não vou contratar nos Estados Unidos não, porque lá essa mão de obra vai ser cara. O salário é alto, o sindicato é muito forte. Leva a máquina para o México. E aí percebam essa linha de montagem, né? Parece ser uma tecelagem também nessa linha de produção. Olha quanta gente trabalhando. Nos Estados Unidos isso ficaria caríssimo. Então, leva para o México, que lá a mão de obra é mais barata e se torna mais lucrativo para o investidor. Tranquilo? Avançando um pouco mais, outra questão complicada entre os dois países também é a questão da imigração, né? Então, os Estados Unidos têm uma cultura histórica aí de exploração da mão de obra de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. O camarada aceita trabalhar por qualquer coisa, porque ele quer ter condições de trabalho salariais melhores do que a do México, né? O dólar é muito mais valorizado que o peso mexicano, então ele se submete a fazer os trabalhos que os estadunidenses não querem, trabalhos manuais em fazendas, né? Trabalhos de jardinagem, conservação e pintura, limpeza, babá. E os estadunidenses se aproveitam dessa situação, historicamente, e exploram a mão de obra desses imigrantes ilegais, que estão ilegais no país, não podem pedir direito trabalhista nenhum. Atualmente, né, as estimativas aí dos órgãos que fazem o censo dos Estados Unidos são de que cerca de 36 milhões de americanos, né, são de origem ou têm descendência mexicana. Isso aí representaria mais de 11% da população total dos Estados Unidos. Aqui o mapa, né, com a população hispânica dos Estados Unidos em 2019, dado bem atualizado. Então, esse mapa em verde, né? Quando a gente fala dos mexicanos, a gente está falando mais dessa área aqui que está demarcada pela linha vermelha. Aqui na Flórida tem muitos de origem caribenha, né? Mas os mexicanos se concentram mais aqui. Texas, Novo México, Arizona, Califórnia. E junto à fronteira aqui, vê que essa densidade, mais de 50% da população seria de origem hispânica. Outra questão sensível entre os dois países também é o narcotráfico, né? Então, nos últimos anos, né, tem ocorrido violentas disputas junto à fronteira entre cartéis mexicanos pelo controle do tráfico de drogas para os Estados Unidos, né? Então, essas disputas em território mexicano pelo controle, elas envolvem inclusive assassinatos de autoridades públicas, né? De políticos, juízes, prefeitos, policiais. E é uma disputa violenta. Hoje, os cartéis de droga mexicanos suplantaram, né, os colombianos e são as principais corporações internacionais de tráfico de cocaína, com ramificações inclusive aqui na América do Sul. Então, só a título de curiosidade, ver um pouco sobre esses cartéis, né?
Então a gente tem o cartel do Golfo, que domina ali o nordeste do México. Los Zetas, né, que são paramilitares, eles operam como uma guerrilha, grupos armados, bem treinados, ações extremamente violentas, com armamento muito pesado, são combatidos inclusive pelas Forças Armadas Mexicanas. Tem esse cartel de Beltrán Levia, né, que atualmente é o mais capitalizado, né, o mais forte economicamente. E o cartel de Sinaloa, que ainda é o maior. Esse cartel de Sinaloa, né, recentemente, né, o líder desse grupo, né, Joaquim Guzmán, é o Chapo, né, ele foi preso, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos e, traçando um comparativo, né, ele representaria hoje o que já representou algum dia o Pablo Escobar. Na Netflix tem uma série, inclusive, né, é o Chapo, que fala bastante sobre esse camarada. É o Chapo também, de curiosidade, seria algo como o baixinho, né? É uma característica dele. Muito cruel, muito agressivo, mas de pequena estatura. Outros cartéis importantes também, né? La Família, que é o menor, mas nem por isso, né, deixa de ser menos violento. Tijuana, que também é pequenininho, mas é marcado pela violência que ele impõe da fronteira com os Estados Unidos, no deserto da Baixa Califórnia, próximo a San Diego. E o cartel de Juárez, né, que está na fronteira com o Texas, com El Paso, que hoje domina cerca de 50% do narcotráfico na América do Norte. Então aí as áreas de influência, só de curiosidade, né, dos cartéis, ocupam praticamente as disputas, né, se não é praticamente todo o território mexicano. Avançando, fala um pouco sobre turismo e economia no México. Né? O turismo é uma atividade importantíssima para a economia mexicana. Alguns números aí, né? O México é o país latino-americano que recebe o maior número de turistas. Em 2019, né, o México teve uma queda, caiu de sexto para sétimo, mas ainda assim recebeu 41 milhões e meio de turistas. Só um dado comparativo, aí o Brasil, no mesmo período, recebeu 2 milhões e 700 mil turistas. 32º aí no ranking de principais destinos turísticos do mundo no ano de 2019. Estamos muito atrás do México. E aí alguns atrativos importantes, né? Cidade do México, Distrito Federal, bastante populosa, você vê com muitos atrativos aí do passado colonial mexicano. Esse é o Palácio de Belas Artes, central, na região central da Cidade do México. Outro atrativo também, né, que fica próximo à Cidade do México, a cidade de Teotihuacan, que tem as grandes pirâmides astecas, né? É um grande centro religioso do antigo Império Azteca. Ainda olhando aí para o passado histórico do México, né? Ruínas maias, lá na península de Yucatán, cidade de Tulum, fica no estado de Quintana Roo, também é um destino turístico muito procurado, porque ele mescla nesse passado histórico pré-colombiano com atrativos e belezas naturais, né, das praias ali do Oceano Atlântico. Também Quintana Roo, né, muito famoso, balneário de Cancún. Outro balneário importante é esse na costa do Pacífico, né, Acapulco, do estado de Guerrero. Perdeu um pouco o charme em termos de atrativo internacional, ele ainda é muito procurado no turismo local mexicano, mas perdeu o charme internacional principalmente em função da violência, né, que está sendo promovida ali por disputas entre cartéis de tráfico de drogas. Então, na economia mexicana, né, além do turismo, né, atividades industriais, agrícolas e mineradoras são muito importantes. O México, diferente do Brasil, muito em função do avanço das maquiladoras, o setor da indústria, né, que é o setor secundário, representa a maior parte dos empregos e do PIB do país. Isso é muito forte. A agricultura é um pouco mais fraca, né, apesar de ter gêneros agrícolas tropicais produzidos no sul. Mas tem que lembrar que o México, como tem muitos desertos, né, tem áreas não tão propícias ao desenvolvimento da agricultura. Hoje o petróleo é o principal produto de exportação, produzido especialmente ali no Golfo do México, na costa leste do país. Além disso, o México também produz automóveis, aviões e eletrônicos. Tudo voltado para exportação e feito principalmente em indústrias maquiladoras. Certo? Aí o mapa com a atividade industrial mexicana, né, chama a atenção de vocês aqui para alguns detalhes. Toda vez que a gente tiver aqui, ó, ponto vermelho casadinho com o azul, né,
são as cidades co-irmãs, né? Do lado de lá, uma matriz, em azul, uma matriz de uma empresa estadunidense. Em vermelho, né? É uma cidade que tem uma filial dessa matriz, uma maquilhadora. Também que toda a fronteira norte aqui, do México com os Estados Unidos, cheia de maquilhadoras. E destaque também para a produção de petróleo, né? Aqui na costa do Golfo do México. O México hoje também é um grande produtor mundial de petróleo. Certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês acessem a página da disciplina. Vejam lá o conteúdo paradidático que eu coloquei sobre a guerra do Texas, a guerra mexicano-americana. Não deixem de fazer os exercícios de fixação. Tranquilo? Lembro também para aqueles que perderam a média da primeira P, a recuperação já está disponível também na página da disciplina. A todos, bons estudos. Até a próxima.